Meu nome é Lucas Leone, eu sou corretor de imóveis em Jaguariúna, interior de São Paulo. Hoje estou com meu amigo Rafael Petrini e com o nosso parceiro Gustavo Torezan para apresentar esse imóvel que ficou pronto recentemente e está disponível para venda no Residencial Aras Patente. E a gente está aqui agora na cerejinha do bolo, né, Lucas? A gente está justamente aqui gravando no living, que mostra muito do potencial do que essa casa tem para receber pessoas e para o dia a dia da família também viver com muito conforto. Aí eu vou pegar o gancho do quando ele pensou, do que você pensou no projeto, mas também na questão daquilo que a gente não enxerga, né? A gente está acostumado, eu e o Lucas, a visitarmos muita casa, a gente vê muito imóvel, mas às vezes a gente mesmo quando visita não consegue enxergar algumas coisas que foram agregados na construção, no método construtivo e que aqui tem de diferencial e outras não tem. Então, assim, eu posso falar de imediato em relação a metais que são visíveis ainda na categoria visível, mas por dentro dos metais que a gente tem da parte de encanamento, que tem um projeto muito interessante aqui do hidrossanitário, também da parte de pressurização da água. Fala um pouquinho dessa parte técnica. É chato, mas para quem está comprando, para quem está interessado, isso faz muita diferença, principalmente depois que ele está utilizando a casa, né? Esse é um baita desafio, né? O pessoal normalmente considera alto padrão um chuveiro bonito, né? Eles vão lá, compram um chuveiro bonito, uma marca famosa, reconhecida, só que normalmente eles esquecem que para um chuveiro bonito funcionar ele precisa de um sistema hidrossanitário tão bonito quanto, né? O pessoal esquece, a vazão do chuveiro precisa de uma linha de água compatível com isso. E esse público hoje que a gente imagina que venha a ser o consumidor desse nosso produto, ele está acostumado com alto padrão. Ele está acostumado com a pressurização de um prédio, com um chuveiro de alta vazão. Então não dá para nós entregarmos só o chuveiro bonito. Essa casa ela tem projeto hidrossanitário da Ferreto Engenharia, que hoje, eu falo sem medo de errar, hoje eles são os maiores especialistas em alto padrão no Brasil. Eles têm muitas obras em Brasília, Fazenda Boa Vista, todos os condomínios hoje de alto padrão, né? Onde o grande foco do Ferreto é entregar o alto padrão onde ninguém vê, que é dentro das paredes. Então, por exemplo, nessa casa a gente não usou o tubo de PVC marrom, que é o de água fria. Por que, Gustavo? Mas ninguém nunca vai ver dentro da parede. Porque a resistência do tubo de PVC marrom ela é menor do que o de CPVC. Você sabia disso, Leo? Não sabia. São os valores invisíveis que é tão difícil passar para o público, né? Então tem que conhecer. Tem que conhecer para poder fazer um projeto tão grandioso como esse. O que acontece? Quando você aumenta a pressurização, para poder fazer sentido você entregar um chuveiro de alto padrão, que é aquele famoso banho de hotel, né? Sim. O cliente abre e sente aquele volume de água, né? Você tem que trabalhar com pressões mais elevadas. E quando você faz isso na pressurização na linha de PVC normal, esse perfil de tubo não é projetado para pressões mais altas. Então o risco de um pós-obra, o risco de um rompimento de tubulação é muito grande. Que é o que a gente vê acontecer com muita frequência. Com muita frequência, né? O cliente compra o sonho, né? O corretor compra o sonho, depois ele recebe o pesadelo do Vem o pós-obra, né? Descobre da pior maneira possível, né? Como que foi feita a parte invisível, né? Mas sabe uma coisa que eles sempre percebem e sempre, assim, é batata. Você entra numa casa de alto padrão, acabamentos lindos, maravilhosos, o melhor teste é entrar no banheiro. Aí você sente aquele cheiro esquisito, aí o corretor vira e fala pra você, não, é porque a casa tá fechada, é por isso que tá com esse cheiro. Não é verdade, cara, isso é mentira. É falta de ventilação isso, falta de ventilação do sistema hidrossanitário. É aquele ralinho, aquela caixa sifonada que fica o esgoto ali, aquele cheiro, aquele resto de cabelo com unha do banho, aquela baguncinha ali toda. Problema de projeto hidrossanitário. Nessa casa a gente não usa caixa sifonada, a gente só usa o sifão expert, né, que aí não fica o esgoto acumulado, faz a ventilação certinha do hidrossanitário para que todos os gases
esse cheiro que você sente no imóvel fechado, eles são expelidos diretamente para a atmosfera, com a tubulação, soltando isso lá no telhado. Então são os detalhezinhos invisíveis, né? E nessa casa a gente fez questão de cuidar muito disso, né? Eu falo que o coração técnico dessa casa é o sistema hidrossanitário. Inclusive é até legal mostrar bem assim a área técnica. A gente tem as divisões dessa casa por setores. A casa é totalmente independente, a linha de água que abastece suíte de hóspedes é separada da linha que abastece... E são registros independentes. Tudo separado. Uma linha para cada ambiente. Gustavo, mas por que gastar dinheiro com uma linha para cada ambiente? Para garantir a máxima vazão e a máxima pressão em cada ponto. Quando você faz uma linha só e vai ramificando, o último ponto é física. Ele vai perder pressão. E você não vai conseguir entregar o que aquele chuveiro tem de vazão no último ponto, no cômodo mais distante. Perfeito. Cliente, gostou da casa, veio aqui, visitou com o Lucas, quer fechar, quer mudar semana que vem. Quais são as vantagens dessa casa especificamente para alguém que precisa mudar rápido? Eu acredito que seja o que ela já oferece e que vai ficar, né, a opção de porteira fechada. Hoje, eu acho que no alto padrão, o maior valor para um cliente de alto padrão é o tempo. Porque o cliente de alto padrão, ele entendeu que tudo que ele conseguir pagar para estar pronto é mais interessante, porque o tempo dele vale mais. Nesse caso, o cliente nem paga mais, nós fizemos isso dentro do custo da casa. Essa casa está com todos os eletrodomésticos novos, foram comprados única e exclusivamente para essa casa, eles estão prontos, são eletros de alto padrão, linha premium da Brastemp, tudo funcionando, instalado. O cliente chega aqui, ele não tem que instalar máquina de lavar louça, não tem que ver qual é a ligação do forno, não tem aquele problema da tomada do forno que é de 20 amperes e a tomada da casa é de 10 amperes. Aí o cliente chega todo feliz com o forno, não liga o forno porque tem que trocar a tomada. Então todos os eletros fazem parte da casa. Essa casa tem triturador de alimentos, que é na pia da cozinha, que é uma mudança de conceito, né? Toda a parte do lixo vegetal você joga na pia, exatamente igual a gente faz nos Estados Unidos. Liga o triturador, isso vai direto para a rede, não fica aquele lixinho incômodo ali em cima da pia. Mas nós fomos além. Hoje aqui em Campinas a gente trabalha em parceria com uma marca, é a marca mais conhecida, eu acho que hoje aqui na questão de móveis para decoração, a Artsy. A gente tem uma parceria bem legal com eles. A Artsy veio até essa casa, a Artsy definiu os móveis que encaixariam nessa casa, fizeram toda a curadoria e mobiliaram toda a área social dessa casa. Por que eles fizeram isso? Porque eles são muito melhores do que a gente em fazer isso. Nós somos bons em construir casa, eles são bons em fazer curadoria de móveis. Então todo o mérito para eles ali. E para o cliente entender o espaço. O cliente sabe quantas pessoas cabem na mesa de jantar, ele já tem móveis assinados na casa, ele consegue chegar e mudar e desfrutar da casa sem ter que correr atrás do tapete, correr atrás da casa, contratar um decorador, perder o tempo dele indo até a loja. Então aqui nós focamos muito em oferecer a solução completa para o cliente. Do jeito que as pessoas vão estar vendo nas imagens do clipe que a gente vai ver na sequência, toda a área social está pronta. Puxando um gancho do que você comentou do triturador de alimentos, que você trouxe referência dos projetos que a JGT tem nos Estados Unidos, o que mais vocês trazem de lá de diferencial que hoje vocês conseguiram fazer aqui nessa casa? O hidrossanitário, que eu acabei de citar, toda essa técnica para o hidrossanitário, isso veio da expertise dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos isso é levado muito a sério. O hidrossanitário lá, eles chamam de questão de saúde, né? Sim. Então isso foi o ponto principal que veio de lá. A gente tem trazido muitas marcas que nós usamos e gostamos nos Estados Unidos para uso no Brasil. Ainda são um pouquinho mais caras no Brasil, mas a gente está tentando encaixar isso nos nossos projetos. As torneiras, tanto os metais do gourmet e da cozinha, são da marca Cooler, que é a marca americana mais conhecida, né? Então a gente importou isso de lá para ter nesse projeto.
A questão de hábitos, o próprio triturador é uma mudança de conceito, né? Você só tem o lixo reciclado, e aí todo o lixo orgânico, você joga isso na pia, tritura, isso volta para o meio ambiente, né? Então são essas mudanças de conceito que nós vamos trazendo aos poucos e tentando adaptar aqui tudo que funciona lá. Essa questão de entregar a casa com os eletros também vem dos Estados Unidos. Lá você é obrigado num projeto novo a entregar a casa com os eletros básicos, né? E funciona muito bem, porque assim, um forno dentro do armário planejado, você já tem um modelo definido que vai encaixar naquele armário planejado que você projetou. Então já entrega para o cliente de maneira mais prática, né? Facilita a vida do cliente e resolve um problema que vai aparecer lá na frente. Muito bom. Ô Lucas, uma família que está vindo de São Paulo, mas os pais estão preocupados porque o filho está terminando a fase escolar, vai entrar na parte da universidade. O que ele tem de opção aqui pertinho do Aras para o filho estudar? Quais são as principais faculdades? Pela proximidade com Campinas, nós temos PUC Campinas, temos Mackenzie, temos Facamp, ou seja, está muito bem servido de opções para esse futuro, né, dos adolescentes. Aí é uma preocupação muito grande dos pais, eles não querem fazer essa migração da capital para o interior sem que eles tenham acesso a tudo que eles têm atualmente em São Paulo. Perfeito. Temos a FAG também, que é referência na medicina veterinária, a Unicamp. A Unicamp tá um pouquinho mais. Tem a Unicamp é 15 minutos. 15 minutos do Aras. Perfeito, muito bom. E fora isso, uma outra preocupação muito grande é a parte de saúde, né? Campinas, hoje você tem acesso a todos os hospitais com todas as especialidades médicas, né? O São Luís veio para Campinas agora, é o mesmo São Luís de São Paulo aqui em Campinas. O Veracruz é uma referência muito grande aqui. A Campinas tem uma rede muito forte com a Unimed, tem muitos médicos cadastrados via Unimed. Então eu acho que o Aras ele está posicionado dentro do melhor do interior ali, no meio de toda a área verde, todo o sossego do interior, porém a 10 minutos de todo o acesso que Campinas oferece. Perfeito. Une os dois, né? Os dois mundos. Sem contar fácil acesso ao aeroporto de Viracopos, né? Que é importantíssimo também. Boas rodovias. 35 minutos do Viracopos, verdade. Isso é fantástico. Foi um gancho fantástico, porque dois clientes que compraram casa recentemente no Aras aqui, são dois executivos de multinacional, e normalmente eles estavam contando um pouquinho da rotina deles, e eles falaram, cara, eu não vou muito pro escritório, hoje eu tô o tempo todo viajando. Eu falei, mas e aí você optou por estar aqui? Ele falou, sim, Gustavo, eu chego mais rápido em Viracopos do que eu chegava do meu apartamento até Congonhas ou Guarulhos. Guarulhos, então, nossa. E a Latam agora anunciou nesse mês que vai começar a investir em novas linhas ali em Viracopos, então vai aumentar a oferta de voos também, né? Porque hoje é predominante da Azul, né? Que tem a maior capilaridade nacional, né? Sim. E voos diretos. A Azul oferece voos diretos para os Estados Unidos, então... Sim. Todo dia. Todos os dias. Portugal também, né? Sim. Todos os dias, a Azul tem 2 voos partindo de Campinas para amanhã, para Fort Lauderdale, né? Um de manhã e um à noite. Então, é uma região com muito potencial. E a partir do momento que os clientes vão descobrindo isso, que eles conseguem gastar menos, ter mais qualidade de vida, tirar a família de um apartamento e oferecer um Aras para morar, isso faz muito sentido. E o custo mensal, né? Essa casa ela entrega muita economia no custo mensal. É uma casa que tem energia fotovoltaica, então já está instalada, então o cliente não tem que se preocupar com o aquecimento da piscina. Ficou uma luz acesa. Essa casa já está com todo o sistema funcionando. O IPTU de Jaguariúna é extremamente atrativo. Sim. Perto de Campinas. Hoje o IPTU de Campinas representa 10% do IPTU do mesmo imóvel de Campinas. É um baita diferencial. Não, se você está assistindo e tem curiosidade de saber qual o valor anual de IPTU de uma casa como essa, manda mensagem que a gente passa para você. Vai ter que mandar mensagem. E quando você pensou nesses dois cenários, né, que eu concordo que são esses dois públicos, como você fez para conceber o projeto dessa casa? Porque hoje eu acho que essa casa conversa justamente com esses dois públicos, né? Ela é funcional para o dia a dia, mas também ela funciona muito bem para o veraneio.
Essa foi a principal diretriz desse projeto. Essa casa ela é dividida em duas alas, como se fosse a área social e a área íntima do dia a dia. Tanto é que a gente tem 3 suítes na área íntima, totalmente isoladas do resto da casa, e a gente tem um outro bloco onde a gente tem o quarto de hóspedes, a sala de TV, e na parte externa a gente ainda tem uma 5ª suíte para serviço, que seria a necessidade de receber um motorista, ter uma governanta, ou tem uma babá que dorme nos finais de semana para poder sair, os pais viajarem. Então esses papéis foram muito explorados e muito bem definidos nessa casa. E ela tem uma área social integrada. Então no dia a dia você vive você usa cozinha, você usa as suítes, usa dispensa, lavanderia, mas não necessariamente precisa ter qualquer tipo de trabalho com quarto de hóspedes, área externa, esse tipo de coisa. E no final de semana você pode receber pessoas com quarto de hóspedes e integra o gourmet com a área social, com a cozinha, com todo esse living integrado, né? Você consegue trabalhar isso. E o grande desafio foi fazer tudo isso ser funcional para o dia a dia, né? Então, hoje uma casa de 400 metros quadrados ela tem que ser fácil de limpar, os acabamentos têm que fazer sentido, né? Tem que ser sempre de primeira linha, mas aqueles acabamentos de primeira linha onde você consiga convivê-los com o dia a dia. Você não pode usar um porcelanato que suje o tempo todo, porque isso vai ser desgastante. Você não pode ter bancadas sintéticas onde você não consegue preparar uma refeição, porque senão você vai riscar ou manchar a bancada. Por isso até que a gente trabalhou muito com pedras naturais, né? Então, essa casa, ela veio com esse desafio de ser funcional para o dia a dia, para uma família com filhos, e também atender o público que ainda não consegue fazer essa migração, mas quer experimentar a vida no interior. Ele consegue trabalhar com uma casa de veraneio e conforme a vida for se encaminhando e fizer sentido dentro dos projetos de vida dessa família, essa família pode transformar numa casa de veraneio em moradia oficial. Isso é o que está acontecendo com grande parte dos vizinhos. Os vizinhos dessa casa, todos eles fizeram esse movimento, saíram de São Paulo e vieram para o interior. Agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o perfil do público, do que vocês imaginam. Eu tenho uma ideia que aqui a gente tem aqui 2 principais públicos como potencial. Quem quer vir para o interior de forma definitiva, então está fugindo do caos, principalmente de São Paulo, de grandes centros, e aqui vai encontrar tranquilidade, uma estrutura de lazer fantástica, e vai também ter acesso a serviços, escolas a 15, 20 minutos de Campinas, que é tudo muito perto, ou aquele público que ainda vai ter que esperar um tempo para fazer essa mudança definitiva, mas que quer começar a vir de final de semana como veraneio. Eu entendo que esses 2 públicos têm muito potencial e que vai gostar muito do condomínio e, lógico, também da casa. Como vocês dois enxergam essa questão? Eu tenho percebido 2 tipos de público vindo aqui para o Aras Patente. As mudanças recentes, né, as últimas vendas, são de famílias que vivem em São Paulo e estão naquela condição exaustiva de viver em São Paulo, né? Você tem que andar em carro blindado, você demora 2 horas para rodar 5, 6 quilômetros. Você tem que ter motorista para levar os filhos na escola, porque você não consegue sair do trabalho, vou pegar o carro, 15 minutos eu estou na escola, almoço com os meus filhos e volto. Esse público normalmente mora em apartamentos próximos ao local de trabalho, porque em São Paulo é impossível se locomover rapidamente. Porém, esses imóveis, apartamentos na faixa dos 200, 250 metros, experimentaram uma valorização absurda em São Paulo. Então a gente está falando do metro quadrado em São Paulo na faixa dos 30 mil reais, o metro quadrado. Então um apartamento de 200 metros em São Paulo vale 6, 7 milhões de reais. E aí, o que o público está percebendo? O cliente está enxergando, eu não tenho segurança, eu não vivo com os meus filhos, tudo que eu vou fazer eu demoro por causa do trânsito e chega no final do dia eu moro num apartamento de 200 metros quadrados, você tem toda a restrição ali do que você consegue fazer dentro desse espaço. E aí o cliente percebe, se eu venho do meu apartamento aqui, mudo para uma cidade de interior, eu consigo abandonar o carro blindado, eu consigo ter meu filho em escolas bilíngues tão boas quanto em São Paulo. O Aras ele está a 10 minutos de Campinas. Aqui do Aras a gente tem o Seives, que é uma escola bilíngue, a 15 minutos do Aras. Tem o Notre Dame, também 15, 20 minutos do Aras. Rio Branco. Tem o Rio Branco, tem o próprio Porto Seguro, tem em São Paulo, a gente tem aqui na região de Campinas. Então o cliente percebe, eu consigo sair da minha vida sufocada em São Paulo
mudar para o interior, proporcionar uma vida mais tranquila para minha família, estar mais presente. Eu acho que hoje a questão tempo e presença, ela pesa demais. E aí você sai dessa vida de um apartamento e cria seus filhos num terreno de 800 metros quadrados, onde o teu filho, no meio do dia, ele sai caminhando sozinho e vai até a cocheira com os cavalos, vai até a piscina do clube, ele pega a bicicleta dele e vai nadar, ou a sua esposa vai até a academia, deixa os filhos na escola, volta. Tem essa flexibilidade por metade do valor de um apartamento em São Paulo. Então, eu tenho percebido essa migração. Sim. Casais com filhos querendo proporcionar mais qualidade para a família no interior, com um custo de vida muito mais baixo. Lucas, convida o pessoal para ver agora a casa com a gente. Vamos conhecer então esse projeto maravilhoso, desenvolvido com maestria pela JGT, através do Gustavo, que é um profundo conhecedor, aí, um apaixonado pela construção. Então, sejam bem-vindos à Casa Aras.